Sejam bem-vindos a mais um podcast do Sincor, o Sim Pode Ouvir. E hoje estou aqui com convidados especiais, o Seguro de Vida em Peso, porque hoje eu tenho aqui Ricardo Tarantello e Rogério Araújo. Primeiro, muito obrigada por ter aceito esse convite e falar aqui de seguro de vida, um tema tão importante que vem crescendo tanto para o nosso público corretor. Pô, obrigado eu, Vanessa, pelo convite, pela oportunidade de falar de um tema tão importante, né? Falar de seguro de vida aqui na sua casa, né? No Sincor São Paulo. Feliz demais de voltar aqui e estar ao lado desse alienígena do nosso mercado, né? E vai ser uma honra participar desse podcast com vocês. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Eu estou muito orgulhoso de estar aqui também. O Rogério é um profissional que eu admiro muito, sem contar que é um amigo pessoal, um amigo leal. E você é uma pessoa que eu admiro muito também, você sabe disso. E a gente tem uma bandeira erguida da proteção das pessoas, então a gente gosta de levar essa mensagem adiante, e quanto mais corretores de seguros a gente conseguir atingir com essa mensagem da importância do seguro de vida para as pessoas, a gente vai ficar muito feliz, né, Rogério? Com certeza, com certeza. É uma missão aí, cuidar e proteger faz parte do dia a dia nosso. Gente, eu quero contar aqui uma história para vocês. Primeiro que é uma honra para mim, como Vanessa, realmente, né, de estar entrevistando vocês, até pela história de vocês no seguro de vida, mas muito mais pela proposta que vocês têm realmente em divulgar, aculturar o nosso mercado nessa questão do seguro de vida, para o corretor falar mais de seguro de vida, como o cliente entender a importância dessa proteção do seguro de vida. A gente vem conversando, gente, olha, eu vou dizer para vocês que esse podcast aqui, ó, tá para sair. Rogério que fica mais no avião do que... Estávamos comentando sobre isso. Rogério, né, mora pequena parte do tempo em BH, o restante do tempo aí na ponte aérea e conseguiu estar aqui hoje, né, em São Paulo, para gravar esse podcast com a gente, junto com essa responsabilidade do mercado, que é Ricardo Tarantello, que depois a gente vai falar. Mas Rogério tem 26 anos de seguro de vida, é fundador da corretora TGL, né? Tem uma história incrível aí, baseado, e eu acho que a gente levar um pouco de experiência sobre isso. E ele, Ricardo Tarantello, fazendo 40 anos esse ano, né, Ri? De mercado, de idade já passou. Começou jovem. Eu dei essa parada para dar aquela conotação. Pois é. 40 anos de seguro de vida, foi aí... cofundador também da Univalores, é sócio também de uma corretora, super especialista no planejamento financeiro. E eu queria bater um papo com vocês para mostrar um pouquinho dessa transformação. Fala um pouquinho dessa transformação, como o mercado vem se posicionando. A gente sabe aí que cresceu 31% no seguro de vida no primeiro bimestre desse ano. Como é que é isso? Bom, o mercado, ele vem, né? São 26 anos de atuação, Tarantello 40, então assim, a gente já viveu de tudo nesse mercado, né, Tarantello? Quando eu comecei a trabalhar com seguros de vida, há 26 anos atrás, e o meu início foi bem prazeroso, porque foi um processo de venda porta a porta, né? Então imagina, 26 anos atrás, você bater na porta das pessoas e perguntar para as pessoas, quer comprar um seguro de vida? Né? Porque eu não tinha nem técnica de abordagem suficiente para poder fazer um trabalho qualificado. Então era realmente um processo de oferta de um produto, e um produto de seguro de vida. E falar de seguro de vida, né, falar de morte, de invalidez, é muito complicado. Então o nosso mercado ele foi evoluindo ao longo do tempo. Uma evolução de seguradoras, uma evolução de produtos, de soluções, e os profissionais foram se qualificando. Né? Eu vejo hoje o momento atual um momento muito promissor. O trabalho que eu faço, que o Tarantello faz, que outros grandes profissionais do mercado fazem, de levar conhecimento, experiência, know-how, de compartilhar aquilo que nós aprendemos ao longo desses anos, ele é um trabalho hoje extremamente prazeroso e valioso para o corretor de seguros, para o profissional do mercado. Porque hoje nós vivemos o melhor momento do nosso mercado, as pessoas estão buscando planejamento e proteção financeira, não só em função do que aconteceu, em função da Covid, mas desde que se fala
no Brasil de forma muito clara da necessidade da reforma da Previdência Social e as reformas que ocorreram e que ainda irão ocorrer, a população entendeu que criar um futuro com dignidade financeira tem que sair do próprio esforço individual, que as pessoas não podem terceirizar o seu futuro, a proteção financeira, o seu planejamento financeiro para outras pessoas. Eles têm que assumir a responsabilidade, porque o governo não vai conseguir arcar com todos os benefícios. Então as pessoas começaram a pensar, né, de uma forma muito mais racional, com muito mais responsabilidade, num planejamento de reserva e de patrimônio futuro. Só que todo planejamento de construção de reserva de patrimônio futuro tem que estar calçado, tem que estar estruturado numa boa apólice de seguro de vida. E veio a pandemia. E quando veio a pandemia, demonstrou para toda a sociedade brasileira aquilo que a gente era inimaginável, né? Que a gente não acreditava muito, que as pessoas morrem, porque nós começamos a olhar para o lado e ver as pessoas morrendo dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso relacionamento profissional, dentro da nossa faculdade, né? Das pessoas que a gente era cliente dessas pessoas, o dono da padaria, a manicure, o cabeleireiro, e a gente começou a entender que as pessoas morrem. E aí veio o medo, a insegurança e a incerteza. E quando veio esse incômodo, veio a necessidade de buscar proteção. Mas a sociedade começou a sentir esse incômodo e falar: eu procuro quem? Eu consumo o quê para poder sanar esse meu incômodo de falta de proteção? E aí ela começa a olhar para o mercado e pergunta: aonde estão os especialistas? Quem vai cuidar? Quem vai proteger? Por isso que aquilo que nós fazemos no dia a dia, de compartilhar um pouco do nosso conhecimento, é tão importante para o corretor. Porque nós temos, de um lado, uma sociedade buscando proteção e planejamento financeiro, e de um outro lado, um mercado ainda despreparado. Profissionais precisando se capacitar, se estruturar para poder atender a demanda dessa sociedade. Então, acho que nós estamos no melhor momento do nosso mercado e a gente precisa estar ao lado de profissionais como o Tarantelo para poder aprender de tudo aquilo que ele consumiu, né, que ele construiu nesses 40 anos, para que a gente possa exercer isso de uma forma responsável e aproveitando as oportunidades. Você falou de uma situação bem interessante, o Ricardo, como cofundador da Univalores, para quem não conhece, é uma assessoria exclusiva de vida, né? Então, eu acho que o Ricardo, ele viu justamente, né, a capacitação desse corretor para comercializar. Ricardo, como é que você vê isso? Como é que é capacitar o corretor do zero? Você sabe, Vanessa, a própria Univalores ela foi se transformando durante o tempo. O core business era seguro de vida e depois a gente foi entendendo também que outras necessidades do cliente e do corretor precisavam ser atendidas. Mas eu quero complementar uma coisa importante que o Rogério estava falando, né, sobre o corretor de seguros, a pandemia, a transformação que aconteceu. Aqui eu tenho 2 pontos que eu considero importantes. O primeiro deles é que as próprias seguradoras fomentavam, os órgãos de classe, em linha geral, fomentavam que o seguro de vida era bom para o corretor porque pagava comissões permanentes. Aí o corretor pensava, para ganhar comissão eu vendo outra coisa e está tudo bem. Então eles entendiam isso como uma oportunidade. E é muito mais do que isso. O seguro de vida é uma responsabilidade enorme. Então a gente trabalha muito forte nisso. O Rogério é embaixador, aliás ele é o criador do movimento Minha Vida Segura, Minha Vida Protegida, e ele pensa exatamente nisso, né? De levar à sociedade o conhecimento e a capacitação do profissional para poder suprir essa necessidade que já existe. A gente não precisa criar essa necessidade, né? A necessidade de você proteger a família, as pessoas que você mais ama em caso de morte, mas se proteger em caso de invalidez, incapacidade, doença, cirurgia, isso é muito importante. Então esse é um lado que a gente realmente vem tentando a transformação. Pessoalmente, eu tive um pouco de sorte nesse caminho, né, nesses 40 anos. Aliás, esse é um ano emblemático para mim. Eu cumpri 60 anos de idade em março e cumpro agora, dia 10 de junho, 40 anos de mercado. E em 95, eu tive a oportunidade de conhecer o mercado americano de seguros e fui estudar algumas coisas, né, referente a esse mercado. E tive acesso ao Linha, ao Loma, MDRT, Stephen Covey, Wilson Learning. Então fui aprendendo, Dale Carnegie, a gente foi aprendendo métodos de venda consultiva que não existiam aqui. Então aqui a gente estava acostumado com aquela venda top-down, que o banco vendia o seguro de vida,
Eu trabalhei, né, em banco 10 anos, na seguradora de banco, então eu via como era o processo de venda e aquilo me incomodava muito, porque eu não compraria daquela forma. Então a gente vende da forma que a gente gosta de comprar, né, que é ser realmente auxiliado. Então eu acho que esse é um ponto muito importante. Substituir a oportunidade pela responsabilidade, pelo propósito. Por que você sai de casa? Eu saio de casa para ajudar as pessoas. Então você volta feliz. Quando você consegue fazer um seguro de vida, né, Rogério, durante um dia, você volta realizado para casa. E mais que isso, quando você tem a oportunidade de pagar uma indenização, aí você vê a materialização da importância do teu trabalho. Porque a pessoa morreu. Não tem jeito. A renda que seria gerada a partir daí acabou. Mas você consegue suprir essa perda. A perda emocional ela é irreparável, mas ela aconteceria mesmo. Agora, a perda financeira é reparável e a gente precisa fazer isso. E outra coisa importante, na minha visão, e o Rogério concorda com isso, foi o que as seguradoras fizeram durante a pandemia. E a gente tem um grupo importante, o Superação Total, o Rogério me levou para lá uns 7 anos atrás, mais ou menos, e de especialistas de seguro de vida, e a gente fez um movimento dentro deste grupo para chamar as seguradoras para a responsabilidade, uma vez que pandemias e epidemias são riscos excluídos nas apólices de seguro. Tirando uma seguradora aqui no Brasil que já não excluía, as demais todas tinham isso como risco excluído. E todas as seguradoras, sem exceção, pagaram as indenizações pelo Covid. Então, é claro que isso deu muito mais confiança para a gente, deu orgulho de representar essas seguradoras, e isso criou um movimento importante de responsabilidade do corretor, que é uma coisa que a gente vai falar mais ainda durante esse bate-papo, mas essa aqui era a minha forma de fazer essa introdução, né, da importância que as seguradoras tiveram, dando confiança para o corretor chegar na frente do cliente e falar, pode fazer que eu confio, eu te recomendo, eu confio. E você sabe que vocês falaram... Bom, até quero entrar mais nessa questão aí desse movimento que foi incrível, que eu acho, assim, sensacional e está sendo, né, Rogério, sobre a Minha Vida Protegida. Para quem não conhece, né, até convido vocês aí, corretores, a entender qual é esse movimento. O Rogério, entendendo a sensibilidade do mercado, né, poxa, existe uma demanda e essa demanda ela não está sendo bem absorvida. Nem para o corretor na oferta e nem para o cliente no entendimento. Então, a gente precisa trabalhar as duas pontas. Mas o que adianta do meu cliente saber a importância do seguro de vida e ele não ter um profissional adequado, qualificado para abordar o assunto? Então, a gente tem aqui uma oportunidade e uma dor no mercado. Foi aí que nasceu, vê se eu estou errada, né, Rogério? Esse movimento que... É incrível, acho que vai fazer o quê? Foi quando? Outubro? Foi outubro. Outubro, eu lembro do Conec. Acho que nasceu, acho que é interessante você até falar sobre isso, nasceu do Conec, esse movimento que é para incentivar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Eu sempre fiquei incomodado, Vanessa, com relação à questão da baixa penetração do seguro de vida junto à sociedade brasileira. Por quê? Porque qualquer pai, qualquer mãe, qualquer provedor de renda de uma família, se você perguntar se a educação do filho é importante para ele ou para ela, vai dizer que sim. Se manter a dignidade financeira da família com os recursos que ele gera ou que ela gera diariamente trabalhando, as pessoas vão dizer que sim. E se você perguntar para essas pessoas o que é mais importante para ela, o automóvel dela ou a educação dos filhos, ela vai dizer que é a educação dos filhos. Se é mais importante o automóvel ou a moradia, a alimentação, a assistência à saúde da família, ele vai dizer que é mais importante a proteção da família. Então, por que as pessoas contratam o seguro de automóvel e não contratam o seguro de vida? Às vezes eu escuto muito ao longo desses 26 anos que é uma questão de cultura do brasileiro. Mas na verdade não é cultura do brasileiro. Para mim, existe uma crise no nosso mercado de seguros de vida, que é a crise de oferta. Nós temos um baixo volume de oferta e quando tem a oferta, na maioria das vezes, ela é de baixa qualidade. É o tal de faz um seguro de vida para poder me ajudar. Faz um seguro de vida que eu estou em campanha na seguradora e eu preciso ganhar a campanha, eu preciso ganhar uma viagem. Né? Faz um segurinho aqui de R$100.
Então as pessoas não querem comprar, a sociedade brasileira quer comprar a proteção da educação dos filhos, quer comprar a dignidade financeira da família, o padrão de vida, a alimentação. Mas ninguém quer comprar uma cobertura de morte natural. Ninguém quer comprar uma cobertura de morte acidental. Ninguém quer comprar uma cobertura de diagnóstico de doença grave, porque ninguém quer ter uma doença grave. Sim. Mas todo mundo quer comprar a liberdade financeira de se dedicar à busca de um tratamento com melhor qualidade, sem se preocupar quem vai pagar as contas da manhã. Todo mundo quer contratar a educação dos filhos. Então, o que a gente precisa é melhorar a qualidade da nossa oferta, além de aumentar o volume da oferta. Isso ficou muito claro para mim no momento da pandemia, que foi o que eu citei, uma sociedade brasileira ávida por proteção financeira, com um incômodo, com uma dor, sem saber o que é, sem saber que problema eu tenho, que necessidade eu tenho, ou por que está doendo tanto, ou por que está me preocupando tanto. Eu não sei o que eu estou sentindo, e eu sei, e muito menos eu sei aonde eu vou buscar uma solução, porque ninguém falou comigo a respeito disso. Ninguém nunca me abordou para poder explicar o que é o seguro de vida, para poder me oferecer um seguro de vida, para que eu possa entender o porquê do seguro de vida e não o que é o seguro de vida. Né? Então aquilo sempre me incomodou. E aí veio a Covid, deu uma acelerada. Porque quando a gente olha para os números da Covid, a gente verifica ali 709 mil, quase 710 mil mortes em função da Covid até março desse ano, e a gente olha para os números, Ricardo Tarantello falou aqui, as seguradoras agiram de forma solidária, humanitária, responsável e decidiram fazer o pagamento para as famílias das vítimas da Covid, mesmo sendo um risco excluído, mas mesmo assim foram aproximadamente 190 mil processos de sinistros. Ou seja, mais de 515 mil vítimas não tinham nenhuma cobertura securitária. Será que se nós, corretores de seguros, tivéssemos feito o nosso trabalho, aquilo que tem que ser feito todos os dias da melhor maneira possível, essas famílias hoje morariam na mesma casa, se alimentariam com a mesma qualidade, filhos estudariam na mesma escola? Então nós deixamos de fazer o nosso papel. E como parte desse mercado, como alguém que trabalha nesse mercado não só por causa do dinheiro que esse mercado gera, que é bom, mas trabalha pelo porquê desse mercado. Porque quem já entregou um cheque para uma família e essa família pegou o cheque e falou assim, muito obrigado por aquilo que você fez pela nossa família, eu não poderia ficar calado. Eu teria que tomar alguma atitude. E nós, corretores de seguros, a nossa categoria, a gente também foi educado a vida toda, né, Tarantello? No sentido de as seguradoras ditam as normas, criam os produtos e nós executamos a tarefa. Mas por que a gente não pode ter, nós corretores, uma voz ativa nesse mercado? Por que a gente não pode sentar à mesa com as seguradoras para definir quais as coberturas são importantes? Qual que é a dor do meu cliente? Qual que é a dor da sociedade? Vamos construir juntos. Por que a gente não pode participar das campanhas? Por que a gente não pode criar nada? Então eu sentei com vários corretores, inclusive o Tarantello, amigos, e falei, nós precisamos dar o pontapé inicial em algo. A gente precisa mudar essa linguagem, né? E levar a importância do seguro para a sociedade brasileira, mas de uma forma didática, que ela compreenda, que ela entenda. Porque qualquer profissional que eu sento com ele à mesa, e o Tarantello também, que é responsável financeiramente, que é inteligente financeiramente, ao ser apresentado pelo seguro de vida, ele opta pela contratação. Ele não abre mão de proteger a família. Ele não abre mão de ter uma apólice de seguro de vida, que é um risco certo. Então, quando ele compra uma apólice de seguro de vida, ele está comprando um patrimônio para a família dele, porque um dia ele vai faltar. Então, ele entende que aquilo ali é uma ferramenta de inteligência financeira. Então, o que a gente precisa? A gente precisa levar para a sociedade brasileira essa informação de forma didática, né? De forma clara, transparente, e também preparar os corretores de seguros para que possam levar essa informação. Aí surgiu o movimento Minha Vida Protegida, que tem alguns objetivos. O primeiro objetivo é levar de forma didática para a sociedade brasileira os benefícios do seguro de vida. Esse é um ponto. O segundo ponto é por que não podemos ter no nosso mercado uma semana ou um mês dedicado ao seguro de vida? Assim como aconteceu no passado o movimento do Outubro Rosa, que começou com uma camisa
para poder conscientizar, e hoje grandes hospitais, durante o mês de outubro, fazem uma série de procedimentos gratuitos para as mulheres. E ganhou força. Por que não tratar o seguro de vida como uma solução financeira para essas famílias? Então a ideia é levar essa informação, capacitar o corretor e, por que não, as entidades nos apoiando, as entidades do nosso mercado, a gente criar aqui um mês dedicado a falar de seguro de vida para essa sociedade, que é um benefício extremamente importante. Extremamente. As seguradoras, eu falo muito que as seguradoras deveriam falar mais a respeito daquilo que devolvem para a sociedade. Só um detalhe, 2023, só o mercado de seguros de vida individual e vida coletivo, excluindo o seguro prestamista, só a vida individual e o coletivo, devolveu para a sociedade brasileira R$942 mil a cada hora de todos os dias do ano, incluindo sábado, domingo e feriado. São R$942 mil. Esse ano, no bimestre, foram 660 milhões de reais por mês devolvidos à sociedade brasileira. Então, o seguro de vida é importante para as pessoas, para as famílias, para a sociedade, mas é muito importante para o nosso país. Se nós tivermos uma sociedade protegida, a gente muda a história do nosso país. É o que eu acredito. E por isso o movimento Minha Vida Protegida, que volta forte agora em outubro. E nós estaremos apoiando. Com certeza. Mas você sabe que eu gostaria até de complementar isso que o Rogério está falando. Por quê? O corretor de seguros, em linha geral, eu posso falar isso porque eu acredito ter autoridade com 40 anos de mercado. E eu luto pelo desenvolvimento do profissional. E o Rogério também. O Rogério é um grande embaixador dos seguros de vida. Então, a gente percebe, por exemplo, uma classe com 130 mil profissionais, né, corretores de seguros no Brasil inteiro. Eu não acredito que 5% tenham apólices superiores a R$1 milhão. Eu não acredito. O que é uma pena. Então, a gente tem que fazer essa introspecção primeiro. Porque a gente não sabe avaliar o tamanho de uma perda. A gente vê as apólices, por exemplo, de vida em grupo, que são super importantes, mas elas têm coberturas de 24 vezes o salário. 24 vezes o salário são 2 anos. Uma pessoa de 35, 40 anos morre, 50 anos, 2 anos de renda, mas e depois? As despesas acabaram? Os sonhos que ele construiu para a família acabaram? Ele vai para o caixão e aí está tudo certo, não tem mais responsabilidade? E não é assim. Quando a gente assume a responsabilidade de ter uma família, isso é para sempre. Exato. É até os filhos terem independência, até a família estar madura financeiramente para poder continuar com os sonhos que ele mesmo construiu, que ela mesma construiu. Então, essa avaliação, essa anamnese que a gente foi aprendendo a fazer, ela é muito importante. E o corretor, infelizmente, ainda não faz. E aqui um convite e o próprio Minha Vida Protegida seguindo nessa linha. O corretor de seguro já perdeu algumas oportunidades no caminho. Por exemplo, a primeira foi com previdência privada. E eu até entendo, porque é um produto financeiro, ele requer um certo conhecimento. E é o que aconteceu. Os bancos venderam e os agentes de investimento aprenderam a vender também, tomaram esse mercado compreensível. Tudo bem. Depois veio a onda do seguro de vida. Os bancos sempre venderam, a gente batia, né, no banco, mas o banco tem uma importância gigantesca no tamanho de indenizações pagas, né, no volume de indenizações pagas. E eu nem acho que é concorrente, porque o corretor é especialista, sim, ele tinha obrigação de ocupar esse espaço, mas aí vieram os agentes autônomos de investimento também. Eu ia falar sobre isso, exatamente. E fizeram o mercado crescer muito. Eles têm valor. No Conec do ano passado, o Rogério e eu estávamos conversando com uma seguradora que está dando mais atenção para o agente autônomo do que para o corretor de seguros. E eu entendo perfeitamente. Por quê? Porque eles vendem. Sim. Se o corretor de seguros ocupar esse espaço, ele estará ocupado, ninguém vai ocupar. Simples assim. Mas o espaço está desocupado, o agente autônomo se colocou ali. Então ele já fez a previdência, fez o seguro de vida e agora está fazendo o consórcio também. Por quê? Porque o corretor de seguros não está sendo capaz de fazer essa anamnese completa. O que é essa anamnese completa? É fazer uma entrevista de verdade para ajudar o cliente a pensar na construção do planejamento financeiro. A construção parte da fundação.
A fundação de qualquer empreendimento, vamos supor, eu gosto de falar isso, você sabe disso, né, Rogério? A gente vai na Faria Lima aqui em São Paulo, você vê um prédio todo de vidro, lindo, tá brilhando ao sol, ele é maravilhoso. Só que a gente tem que lembrar que antes dele ser construído, tinha um buraco no chão. E era horroroso aquele buraco. Mas ali foi feita a fundação. E essa fundação, num planejamento financeiro, são os seguros. Nada pode ser construído se não tiver uma boa fundação. E é isso que o corretor tem que fazer, mostrar para o cliente que aquilo ali é a fundação onde ele vai construir tudo. Depois, num prédio, você começa a subir as lajes. As lajes são os investimentos que o cliente vem fazendo. É o consórcio que ele compra para poder aumentar o patrimônio. Quando o prédio está pronto e lindo, limpo, já entregue, aí é o final desse planejamento. O que é o final desse planejamento? O cliente esteve protegido a vida inteira, ele comprou consórcios, por exemplo, para fazer alavancagem patrimonial, ele fez uma previdência privada para ter dignidade no futuro, porque certamente, se ele viver muito, ele tem um problema financeiro, e isso é um assunto que a gente ainda não aborda da forma adequada, porque você tem risco de morrer, você tem risco de ficar inválido ou incapaz, mas você tem um risco de viver muito. E é maluco isso, imaginar que viver muito é um risco. E é. Você sabe muito bem disso, porque a gente é de uma geração que a gente ajuda os pais financeiramente. Por quê? Porque eles acreditaram na previdência social e ela é incapaz de poder suprir as necessidades dessas pessoas mais idosas. E a gente, graças a Deus, consegue ajudar os pais. Muitos da nossa geração conseguem ajudar os pais financeiramente, mas a próxima geração vai conseguir ajudar a gente? Então a gente precisa guardar dinheiro para o futuro. O corretor de seguros tem que estar presente nisso também, ajudando o cliente a se proteger através de seguros de vida, de incapacidade, de invalidez, de doenças, de cirurgia, mas também de fazer um bom plano de previdência, de construir o patrimônio através de consórcios ou de financiamento, não importa, mas estar presente na vida do cliente mais vezes. E para isso ele tem que dar exemplo também. Ele não pode ser vendedor de consórcio se ele não é consumidor de consórcio. Ele não pode vender seguro de vida se ele não é consumidor de seguro de vida e de todas as outras soluções. Tem que ter a responsabilidade consigo próprio primeiro. E depois sim, de peito aberto, ele pode abordar qualquer cliente. Porque ele vai ter objeções. Mas quando ele é comprador, quando ele é convicto, quando ele tem propósito, ele encara todas elas. Isso aí. Você sabe que vocês tocaram num assunto super importante dessa questão da transformação. Eu tenho percebido muito essa transformação do mercado em geral depois da pandemia, né? Você fala, a gente está falando aí do crescimento do seguro de vida, está falando dos novos entrantes, que é dos agentes, dos planejadores financeiros, e dessa oportunidade que era uma lacuna, é o que o Ricardo falou, é o que o Rogério comentou agora. Ou seja, tinha uma demanda que essa demanda não estava sendo absorvida por nós, corretores de seguros. E quando a gente fala da parte de benefícios, é recalcular a rota do cliente na parte do planejamento financeiro, na parte da proteção e da assistência à saúde, que a gente está vivendo aí um momento também no plano de saúde, que eu falo que não é ruim, a gente está mudando. É uma bela de uma oportunidade para o corretor realmente reaprender a comercializar. Quando se falava em seguro de vida, o que eu sentia da parte, quando a gente olhava um pouco para a parte do corretor de seguros, que mexeu com vários ramos, essa parte consultiva assustava ele. Por isso que no mercado a gente olhava, quem vendia o seguro de vida? O corretor de seguro de vida, né? E o corretor de outros ramos ou o corretor de saúde, ele não se conectava muito com o seguro de vida. A parte consultiva era um pouco mais complexa para entrar. E o que eu percebo hoje, Rogério? No saúde, você não consegue mais vender plano de saúde se você não for consultivo. Porque lá atrás se vendia plano de saúde com preço e rede. Então, a famosa perfumaria, que são os diferenciais das companhias, não tinha isso. Tinha os hospitais, a rede de hospitais e os valores e o rol da ANS. Então, o corretor tinha que olhar o quê? Qual hospital que você quer? Olhava os preços, olhava quais as companhias que davam aquele hospital, esse é o preço. Hoje, não. Hoje, por exemplo, no saúde, está tendo uma mudança muito expressiva, o quê? Não só no comportamento, mas nos produtos.
Os produtos estão sendo remodulados pelas companhias. O nosso segundo semestre de 2024 vai ser bem diferente. Ou seja, o corretor ele vai ter que reaprender a comercializar um novo modelo de assistência médica. Porque senão esse mercado não vai se manter sustentável. Como que eu vejo isso? É o mesmo formato. Esse corretor, ele não tinha a entrada do seguro de vida. Seguro de vida e plano de saúde, hoje eles têm que andar junto. O corretor, ele vai ter que sim se debruçar para fazer uma venda mais consultiva no saúde e no seguro de vida. E a gente tira aquela história que seguro de vida é para alta renda. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão. Seguro de vida parecia que era só para quem tinha patrimônios altos, um bom salário, mas não. A gente tem aí uma grande massa da população, da classe C, que é necessário o seguro de vida e que tem pacotes, e eu falo pacotes, mas assim, você tem produtos modulados para esse público e que também não é ofertado. E eu também gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa tendência aí também. Eu senti muito essa carência dessa oferta para esse público. Tá. Bom, primeiro ponto, você citou essa questão de transformação do mercado, né? Essa transformação que vem ocorrendo nos produtos, né, que as seguradoras vêm promovendo, criando novas coberturas, adaptando assistências, fazendo modificação no produto, a origem, ela vem de onde? Ela vem de onde, no caso do saúde, de um mercado que ele, da forma que está, não se sustenta, que precisa se adequar, mas ele vem também da questão da qualidade do consumidor, da exigência do consumidor. Desde a pandemia, e é muito perceptível isso para mim, a forma de consumir produtos e serviços da sociedade brasileira também mudou. Sim. Por quê? Porque nós ficamos isolados 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos dentro de casa, com centros comerciais fechados. E a gente começou a olhar para aquilo que nós consumíamos no dia a dia e começamos a entender que talvez não havia necessidade de consumir tanto. Sim. A gente começou a olhar e pensar, eu preciso, o que isso vai agregar de valor no meu dia a dia? Eu vou investir ou não vou investir? Eu vou comprar ou não vou comprar? A gente passou a entender um pouco mais do que a gente precisa compreender quais os benefícios e quais as vantagens aquela aquisição, seja de produto ou serviço, vai trazer para a minha vida, para a vida da minha família. Então isso aumentou ali a questão do nível de exigência do consumidor. Ok? Então esse é um ponto que é importante e aí automaticamente muda a qualidade da oferta. Ele passa a ser mais exigente naquilo que ele está consumindo, ele quer mais informações. Ele quer compreender mais, entender o que aquilo vai transformar a vida dele para que ele possa adquirir ou não. Tá? Então, esse é um ponto que eu acho extremamente importante. As mudanças vão ocorrer, estão ocorrendo em função da qualidade do cliente. E aí entra o lado do corretor de seguros. O corretor de seguros, ele fazia uma venda pautada no produto. Ele continua agindo assim na maioria das vezes, por exemplo, no seguro de automóvel. E aí a relação dele com esse cliente é pautada no menor preço. Então, quando o produto ele consegue entender que aquele produto é commodities, que aquele produto é igual em todo lugar, e aí ele vai comprar onde ele desembolsa menos dinheiro, né? O que é mais barato. Então, o corretor de seguros ele se acostumou ao longo da vida a ter uma relação com o cliente pautado no menor preço, na entrega de preço e não na entrega de valor. Que valor é aquilo que ele entrega para o cliente e preço é aquilo que o cliente entrega para ele. É o que paga pelo produto. E se a sua relação com o cliente está pautada no preço, ela está instável, porque todo mundo consegue um preço mais barato. Basta pesquisar. Porque do outro lado, os corretores de seguros, principalmente, sempre vai ter alguém que está disposto a tirar 1,5% da margem de comissionamento para poder ter aquele cliente na sua carteira. Aconteceu isso na carteira de automóvel. O comissionamento de automóvel já foi 30% em média. Hoje é 15%, 12%, 10%. É verdade. Né? Então reduziu ali. Então esse é o ponto que eu acho que o corretor tem que entender.
que existe uma oportunidade. Por quê? Porque o cliente dele demanda uma entrega com mais qualidade, com mais conteúdo, com mais informação. Por isso a exigência de uma venda consultiva, porque ele quer entender o porquê do produto, o que aquilo vai transformar a vida dele. Mas também é uma grande oportunidade. A oportunidade dele mudar essa visão, ele deixar de ser especialista em produto e ser especialista em pessoas. Perfeito. Porque pessoas têm várias necessidades. As pessoas precisam de assistência à saúde, de assistência odontológica, da proteção da casa, da proteção do carro, da proteção do futuro, da aposentadoria com dignidade financeira, porque a juventude de hoje, os jovens de hoje não vão conseguir cuidar dos pais no futuro, então os pais têm que se planejar para poder ter recurso. Eu costumo dizer que a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é não depender financeiramente deles no futuro, né? Então a gente precisa entender, fazer essa mudança, ser especialista em pessoas. E quando a gente fala de pessoas, todas as pessoas precisam de seguro de vida. Aí quando a gente olha para a classe C, mas é importante o seguro de vida para eles? É. Sabe por quê? Porque essa classe C, se fizer uma pesquisa, boa parte dela, a maioria delas, compra hoje e paga rigorosamente em dia um plano funerário. Exatamente. Isso. E quando você aborda essas pessoas, e eu já fiz isso, e pergunta para essas pessoas, o porquê você comprou um plano funerário? A resposta, na maioria das vezes, é a seguinte: eu não tenho nada para deixar para minha família. Eu não quero deixar dívidas. Eu não quero deixar despesa. Só que esse mesmo valor que ele paga por um plano funerário, ele poderia estar destinando para um seguro de vida que, além de dar toda a cobertura de assistência funerária, ainda poderia deixar para a família dele uma indenização no caso da morte, deixar para ele uma cobertura no caso de invalidez, ter uma assistência médica com médico na tela, ter um desconto em rede de farmácia. Então ele poderia ter todos os benefícios com o mesmo dinheiro. E por que ele compra um plano funerário e não compra um seguro de vida? Aí embasa a minha tese de que nós temos um problema não de produto, não de cultura, mas de oferta. Ele compra por quê? Porque alguém vai lá e oferece um plano funerário para ele. E ninguém explica para ele as vantagens do seguro de vida. Porque é uma questão de inteligência. É verdade. Eu pago o mesmo valor e eu tenho mais benefícios, eu vou comprar onde tem mais benefícios. E o seguro de vida é tão importante para essa família, para proteger a família, para trazer proteção financeira, segurança financeira, para fazer uma composição de um patrimônio que aquela família não vai ter recursos para poder compor esse patrimônio, já que o seguro de vida um dia vai ocorrer, então é patrimônio. E o seguro de vida para essa sociedade tem um poder absurdo de quebrar o ciclo de privação financeira. Às vezes aquela família vem de todas as gerações, 4, 5, 6 gerações, se alimentando mal, morando mal, os filhos com uma baixa qualidade de educação. Mas será que precisa ser assim as próximas gerações? Basta um pai e uma mãe que ganham um salário mínimo comprar uma apólice de 100, 150, 200 mil reais, que vai custar menos do que um plano funerário. E quando aquela mãe, quando aquele pai vier a faltar, vai deixar uma indenização para aquela família que vai quebrar o ciclo de privação financeira. Aquela família vai poder morar melhor, se alimentar melhor, abrir um negócio próprio, né, empreender e os filhos terem uma melhor educação. Por isso que eu bato na tecla que o seguro de vida é capaz de transformar a vida do nosso país. Mas precisa de agentes para poder fazer isso. Precisa de pessoas para poder fazer isso. E nós, corretores de seguros, temos que assumir esse protagonismo. Mas temos que trabalhar não só por causa do retorno financeiro. Temos que trabalhar, como o Tarantello falou, pelo propósito do que a gente pode deixar de legado para a nossa sociedade, para o nosso país. Então, esse é o ponto que é importante. Olha que aula que nós estamos tendo aqui hoje com o Rogério e Ricardo. Nossa, que aula, Rogério, que você falou agora. O Ricardo tem complementado muito bem essa questão. Eu quero provocar, né, essa nossa classe e falar exatamente isso. Qual é a sua missão quando você está fechando um contrato, quando você está analisando a situação de um cliente? Gostei dessa questão que você fez sobre não seja mais especialista do produto.
Entenda o que de fato qual é a proteção completa que seu cliente precisa. Então, eu acho que isso faz muito sentido quando a gente traz o nosso trabalho do dia a dia para um propósito. Você sabe, Vanessa, fazendo uma conta aqui, nem precisa de um esforço tão hercúleo. Somos 130 mil corretores de seguros no país. Se cada um falar com 2 pessoas por semana, nós vamos falar com 13 milhões de pessoas no ano. Dá para levar uma mensagem, né? Sim. 13 milhões? Dá para fazer um índice de conversão importante. E aí sim, começa aquele círculo virtuoso das indenizações sendo pagas e aí as pessoas se motivam. E você sabe, o Rogério está falando bastante de seguro de vida, mas falando de outras coberturas também, mas eu sempre falei muito de invalidez, porque a invalidez ela adoece a família. E esse é um ponto muito importante. Mais particularmente as mulheres da família, porque ainda tem isso, ainda tem essa característica da mulher cuidar mais do enfermo do que o homem. Mas já acontece dos dois lados, mas mais as mulheres. Então a pessoa fica inválida por um acidente e vai ficar inválida por muitos anos e não tem dinheiro para poder montar uma estrutura profissional em casa. Perfeito. A família não consegue sair para ir trabalhar, para continuar a vida. Então vive uma vida de miséria, muitas vezes, de sofrimento, que poderia ter sido amenizado através de uma pólice de seguro de invalidez, né, que é muito barata. É uma cobertura super barata, frente à importância dela. E o corretor de seguros tem que ser protagonista nessa oferta. Por quê? Porque ela é muito importante. Eu gosto de falar isso, o Rogerinho já me ouviu falando isso várias vezes, mas existe uma diferença enorme entre estatística e tragédia. 2% das pessoas ficam inválidas. 98% das pessoas não ficam inválidas. Isso é estatística. Só que para aqueles 2% é uma tragédia. E a gente pode amenizar essa tragédia através da nossa profissão. Então, o corretor de seguros ele é protagonista nos principais mercados do mundo. Não existe nenhuma economia no mundo desenvolvido que não tenha um mercado segurador muito pujante, que não tenha uma carteira de seguro de vida muito importante, como Japão, Estados Unidos e muitos países da Europa. Por quê? Porque isso é a base, é o que o Rogério falou, de criar uma riqueza de onde ela não existiria, acabar com esse ciclo de miséria. E a gente pode fazer isso em uma entrevista. A gente pode mudar a vida não de uma pessoa, de uma família, de gerações. Então esse é um trabalho fundamental que o corretor tem que assumir. Por isso que a bandeira do Minha Vida Protegida é tão importante. Mas o Rogério falou uma coisa também que é uma grande verdade, já mudou bastante, as seguradoras têm ouvido mais a gente, né, os profissionais de seguros de vida particularmente, os corretores de seguros, mas a gente está acostumado a ver, e nesses 40 anos eu assisti muito, top-down. A seguradora cria um produto e dá para o corretor vender. Simples assim. Aí o que ela faz? Faz uma campanha, né, dá um pouco de dinheiro a mais para o corretor ou leva ele para a Bahia, mas é o produto que ela quer vender. E nos Estados Unidos, por exemplo, já existe uma figura, que é o MGA, já existe há muito tempo, e eu gosto muito, eu venho estudando bastante isso, que são corretores de seguros em linhas gerais. São pessoas do mercado de seguros, mas que estão mais na ponta, estão ouvindo os interesses dos segurados, as necessidades dos segurados. E criando produtos, criando processo, criando distribuição, e aí sim o risco sendo bancado por uma seguradora. Mas é um negócio que é muito mais presente para a necessidade daquele consumidor. Por quê? Porque o corretor de seguros, por exemplo, está muito mais próximo do que a seguradora. A seguradora tem que bancar risco. O corretor de seguros que tem que interpretar o risco do cliente e buscar a melhor solução. Então, essa figura do MGA é uma coisa que agrada muito. O Rogério e eu estamos conversando bastante sobre isso também, de criar coisas novas. Por quê? A gente precisa fazer isso. É criando novo, né, Vanessa, sabendo ainda distribuir, e a gente tem, né, essa veia da capacitação de poder formar as pessoas, a gente vai transformar esse mercado, que já vem se transformando, ele cresceu, saiu daquele famoso 1% do PIB para patamares muito maiores, que isso já é irreversível.
O seguro de vida já ocupou também um espaço muito importante, superando a carteira de automóvel, mas a gente precisa mais. Né? E isso é base para o país. São 220 milhões de habitantes e a gente vai pegar aí um seguro de vida com uma penetração aí de 16%. Sim, de 16 a 18, mas com um detalhe, né, Tarantella? 90% disso, apólices coletivas. Pessoas que estão fazendo parte de uma apólice. Não é uma apólice de seguro para chamar de sua. Né? E nós vimos isso na pandemia, né? Empresas demitindo, pessoas perdendo o vínculo trabalhista, acesso à apólice, adoecendo e morrendo. E até um mês atrás as pessoas achavam que estavam protegidos porque tinham uma apólice na empresa. Então, é um detalhe também extremamente importante. Né? Isso é fundamental o que você falou, porque o vínculo com a empresa, ele acaba. Sim. E hoje num ciclo muito mais rápido. Sim. Antigamente as pessoas ficavam na empresa 30 anos, isso não acontece mais. E a cobertura dele não foi moldada para ele, né? Foi moldada num processo mais coletivo de você dar um benefício. Sim, o Tarantella citou o exemplo aí das indenizações, né, de apólices coletivas, indenizações de 12, 24, 36 vezes o salário. É simples, é só olharmos o que foi pago de indenização durante a Covid, o que foi pago em função da Covid de indenização, quase 9 bi, e dividirmos pelo número de indenizações, a gente vai achar algo em média de 28, 29 mil reais. Quer dizer, isso não resolve a vida de ninguém. Não resolve a vida de ninguém. O que abre para o corretor de seguros uma grande oportunidade e responsabilidade também. Porque aquela empresa que eu tenho uma apólice coletiva ou uma apólice de seguro-saúde na empresa, o porquê não apresentar para essa empresa, né, um projeto de educação financeira para os seus funcionários, para os seus colaboradores e para poder ajudar esses colaboradores a fazerem a conta do tamanho da sua responsabilidade financeira e falar, a sua empresa já está garantindo um pedaço da sua necessidade, mas você tem que contratar a sua apólice, você tem que contratar uma cobertura complementar. Então assim, tem muita coisa para ser feita. Muita coisa. Vocês comentaram dessa questão da apólice coletiva? E é também uma carência muito grande. O que a gente percebe? Que as empresas que têm esse benefício para o funcionário é aquela empresa que ela tem a convenção, a obrigatoriedade pela convenção. A empresa que ela não tem a necessidade de contratar pela convenção, ela não foi abordada também. Ou seja, quando o corretor, o que a gente está incentivando? Apresentou uma apólice de saúde, um seguro-saúde para a empresa? Não espere o cliente pedir para olhar o seguro de vida. Também cote o seguro de vida coletivo. Né? Isso é uma situação. O Rogério está falando aqui de uma outra oportunidade. Além de você dar para o RH uma possibilidade de trazer, levar para o funcionário mais benefícios, você também fazer um trabalho com o colaborador. Ou seja, eu consigo ter a apólice coletiva mais o seguro individual na contratação apartada dos funcionários. Olha a oportunidade que o corretor tem e que praticamente zero de ser feito isso, né, Rogério? Hoje a gente não tem muita... não vejo muito corretor trabalhando nesse formato. Eu acredito que quase ninguém, né? Raríssimos os casos, e é verdade, né? A pessoa está ganhando muitas vezes, né? Porque é não contributário, está ganhando uma cobertura de seguros, e o corretor não vai falar com o RH, fala, agora deixa eu fazer esse trabalho extensivo. Fazer uma palestra consultiva para o colaborador, para eles... Porque, assim, é da mesma forma que a gente está falando aqui sobre a necessidade do corretor falar mais seguro de vida, de ele entender primeiro a necessidade, a gente também tem que levar para a população. Assim, e aí, mais uma vez, um objetivo do movimento, do Minha Vida Protegida. Por quê? É muito comum, é mais comum do que a gente imagina, se você chegar numa empresa que tem a convenção coletiva, por isso ele tem uma apólice, e aí uma empresa simples, um bar e restaurante, um supermercado que você vá, e você virar para o proprietário e perguntar o seguinte, você tem seguro de vida para os seus funcionários? Tenho, porque a convenção exige lá, eu tenho. Qual produto você tem? Qual cobertura você tem? Ele vira e fala, não sei. Eu sei que desconta lá na minha conta no banco Exatamente. R$380 por mês. É isso. Então, o que o meu pergunta é o seguinte,
se o empresário, a empresa que está dando o benefício, não conhece o que ele está dando para o colaborador, na maioria das vezes o colaborador nem sabe que existe. Que sentido tem eu dar um benefício para alguém e a pessoa não conseguir perceber o valor do benefício? Então, qual que é a grande oportunidade para o corretor de seguros? Ou por que esse corretor de seguros hoje, com tecnologia, ou por que ele não cria uma cartilha para aquela empresa, explicando de forma didática, falando dos benefícios e o porquê do seguro, e dá de presente para aquela empresa, com a logomarca da empresa, para que ele possa disponibilizar para o colaborador levar para casa e mostrar para a família dele. Olha que dica. Olha o que a minha empresa contratou para mim. Olha que dica, pessoal. Então, assim, se um empresário não sabe o que ele está dando de benefício, o colaborador muitas vezes não sabe que existe. Exatamente. Então, perde o sentido de ser benefício. Porque se as pessoas não conseguem ter a percepção daquilo que a empresa está entregando para ele e para a família dele, ele desvaloriza. Ele desvaloriza. Então, assim, tem muito trabalho para ser feito. Ele precisa agora, mais do que nunca, fidelizar o trabalho dele. Eu percebo assim, o mercado se movimentou. De alguma forma, por pandemia ou não, a gente sabia que esse novo momento ia chegar. A pandemia acelerou o processo. Ou seja, precisa ter uma mudança interna. O que eu vejo? As oportunidades no mercado são inúmeras. Mas se a gente não se conscientizar que a gente precisa ter uma mudança no formato de trabalho, a gente não vai conseguir, ou seja, a gente não vai conseguir se manter nesse mercado, porque estamos tendo os novos entrantes fazendo esse trabalho. Então, eu acho que isso é um ponto, pessoal, de alerta. A ideia de trazer 2 especialistas, inclusive, para falar sobre seguro de vida, a gente traz seguradora, a gente traz... Mas isso acaba falando muito, Rogério e Ricardo, sobre produto. Então, assim, nada melhor do que 2 pessoas que estão na posição de corretores, né? E mais do que isso, incentivadores, para falar... Existe uma lacuna nesse mercado de necessidade e alguém precisa entrar nessa lacuna com qualidade nessa informação e entrega. Então, o que eu vejo? Agora é o momento do corretor olhar, mas olhar para o teu negócio como empreendedor. E quando a gente olha como empreendedor, o que a gente vê? A gente vê uma oportunidade de mercado e uma necessidade do momento de você ser um especialista mais consultivo na necessidade. Como que eu levo a proteção? Sendo de um produto individual, sendo de uma pólice coletiva, quando a gente olha para grandes empresas, você falou aí sobre essa questão sobre assistência funeral, foi tão interessante isso, principalmente na região, em algumas regiões, assim, isso é muito forte, né? Então, por exemplo, eu sou do ABC de Santo André, eu nasci em Santo André. Gente, assistência funeral lá é uma preocupação muito grande, não só lá, né? Mas eu tô dizendo lá, porque assim, como agora realmente, a pessoa tem uma necessidade de assistência funeral, mas ela nem pensou no seguro de vida que tem essa cobertura. Porque ninguém foi abordado por isso. Não conhece, ela não sabe. Então, eu acho que é muito interessante esse momento. E vocês acham que a seguradora, né, entendendo esse percurso todo, a gente está falando, o Ricardo falou muito das viagens, por exemplo, do incentivo. Né? A seguradora ela sempre teve muito incentivo para o corretor. Agora, como é que vocês veem a capacitação dessas seguradoras para o corretor quando a gente fala de seguro de vida? Está na tela. Eu particularmente acredito que o papel da seguradora é ter o produto e pagar a indenização. Eu acredito que o mercado, através das entidades de classe, através dos próprios profissionais, corretores de seguros, empresas de capacitação próprias para esse fim, elas podem ocupar esse espaço. Porque a seguradora tem, é claro, como objetivo ter lucro. E é assim que funciona. Ela tem um acionista ali na ponta, tem os investidores que querem o resultado. E é perfeito. Então, a gente precisa agir nesta capacitação, nessa formação. Se a gente olhar para trás, por exemplo, né, no exemplo da XP, e a gente tem que olhar para a XP porque foi uma empresa que se transformou várias vezes,
particularmente depois da crise, né, do subprime, ali em 2008, e ela sempre falou de educação. Então a mensagem que ela levava era de educação. E a educação é uma coisa muito sedutora, porque quando você recebe educação, você se transforma. Você não é mais o mesmo, você é sempre melhor. Então, eu acredito que a gente tem que deixar as seguradoras cumprindo o papel delas e a gente se esforçar um pouco mais. O Rogério ainda há pouco falou daquele mercado de preço. E ele acontece mesmo, que é transacional. Tem muitas coisas assim ainda no mercado de seguros e em outros mercados também, que são transacionais e o preço é muito importante. E a gente normalmente não tem orgulho de um trabalho que está baseado em preço. A gente tem que gerar esse valor. Quando você chega em casa, por exemplo, e fez uma pólice de seguro de vida, eu tenho certeza que você tem esse sentimento, né, de importância na vida de alguém, porque você está realmente entregando um negócio que ele não conseguiria mais fazer. Vamos fazer um comparativo com o seguro do carro. E ó, o seguro do carro é super importante. Eu tenho seguro dos carros, eu tenho seguro de tudo que você possa imaginar. Porque eu não consigo também levar um negócio só não acreditar. Eu tenho seguro de tudo que você possa imaginar. Vai ter seguro do carro. Aí roubaram o carro do teu segurado. Na pior das hipóteses, ele vai andar de Uber. Ele vai andar de metrô, ele vai andar de bicicleta, porque o carro é um meio de locomoção. Tem muitas coisas ligadas a isso, de autoestima, de status, tudo bem, de conforto, concordo, mas é transporte. Ele vai se virar. Mas se ele ficar inválido, se ele morrer prematuramente, isso aí é irreparável. Só uma boa pólice de seguro é que vai suprir essa lacuna. Então, por isso que eu tenho tanto orgulho nessa profissão. E a gente tem que trabalhar mais o orgulho. Eu já conversei bastante com o Boris sobre isso. A semana passada tive o prazer de estar com o Camilo. E a gente estava falando sobre isso, que falta orgulho para a nossa profissão. A gente, normalmente, não vê um pai, corretor de seguros, incentivando o filho a ser corretor de seguros. É verdade. Porque, aliás, um grande problema de sucessão no nosso mercado. Nós estamos vivendo isso. Exato. Por quê? Porque falta orgulho. E a gente tem uma importância enorme, enorme na economia do país, na vida das pessoas. E sem te interromper, mas só um parênteses. E essa questão da falta de orgulho, são dois pontos que você citou. A questão de como ele se enxerga, né? Vanessa falou da questão do empreendedor, então dele se enxergar como um empresário, de se enxergar, né, como um empreendedor, e aquela questão da visão do porquê ele faz, a questão do propósito. Então, se ele não vê propósito na atividade profissional dele, se ele não vê propósito naquilo que ele faz, ele vai valorizar o quê? Né? Então, ele se enxerga como, eu tenho uma banca que vende produtos do mercado de seguros. E não é isso. Né? E não é isso. Então, assim, esse ponto é importante, né? Dele se valorizar, dele entender a profissão dele e agir como um empresário. Né? Como alguém que realmente entrega valor para as pessoas, que está entregando propósito, que tem um propósito na profissão. Então, se ele não enxerga propósito, ele não vai valorizar. E aí tem um problema da sucessão mesmo. Ele não quer o filho dele ou a filha dele atendendo ligação 3h30, 4 horas da manhã para poder pedir reboque. É isso. Para o seguro de automóvel, porque ele se enxerga dessa forma. Exatamente. Sim, né? E vocês falaram uma questão, e você sabe que assim, ó, tem muito corretor que chega em mim e fala assim, por exemplo, quando a gente fala sobre empreendedorismo, né? Eu adoro esse tema. Aí fala o seguinte, poxa, Vanessa, preciso crescer meu negócio. E aí ele tá sempre olhando fora. Então, assim, onde eu compro lead? Onde eu compro essas histórias? Aí eu falo, tá, mas me conta um pouquinho da tua jornada. Pô, eu tenho 20 anos de corretora e ele tá procurando lead. O que você vendeu pro teu cliente? Eu que tenho a raiz de saúde, então eu vou falar, tem muito corretor que teve lá 20 anos de saúde e ele tá querendo saber como é que ele vai crescer fora. Só que ele nunca viu como é que ele pode crescer dentro. Eu acho que a prospecção nesse processo também, gente, é um super alerta. A gente está falando aqui com corretores de seguros, muitos de vocês com carteiras aí de outros ramos. Qual é a possibilidade? Quantos de vocês trabalharam a carteira de vocês? Eu acho que a gente está falando aqui de oportunidades de mercado, a gente está falando de
propósito, será que o cliente de vocês está protegido de uma forma adequada? Porque se você deixou aquela lacuna aberta com esse cliente, que às vezes você fechou, por exemplo, o seguro saúde e não fechou um vida, ou fechou um automóvel e não fechou nenhum seguro saúde e nenhum vida. Tem uma lacuna ali aberta. Aí vem um agente financeiro, que ele aproveita para oferecer seguro saúde, seguro de vida, porque ele nem sabe, muitas vezes, que você, corretor, comercializa esse produto. Então, a resposta tá: como empreendedor, como eu afloro o empreendedorismo? Primeiro, olhando o teu negócio e sabendo como que pode crescer o teu negócio. O seu negócio ele pode ser muito maior do que ele é hoje. Como? Olhando qual é a tarefa que você fez até hoje e o que você pode ter de rentabilidade na prospecção. Daqui para frente é entender esse novo modelo. Se antigamente a gente não tinha uma necessidade, talvez, de olhar tantas coisas, eu falo muito isso no seguro saúde, porque ninguém vendia plano de saúde falando, olha, como utiliza o reembolso. Hoje, você tem que vender o plano de saúde e falar para o cliente. Você tem que utilizar corretamente o reembolso, porque senão isso vai impactar aqui, aqui e aqui. Então, se a gente está precisando agora de um novo formato, a partir de agora é ser um corretor completo, principalmente na área de benefícios, de uma forma levando proteção para o cliente e de uma forma que você aflore o seu propósito. Eu adorei isso, gente. Agora, você viu o que o Rogério falou ainda há pouco? Nós estamos falando de pessoas. A gente precisa parar de falar de produto, ou pior ainda, né, de ser focado em um produto único. A gente tem que pensar em pessoas. E as pessoas são o motivo de tudo. Não tem nada mais importante que pessoas. E quando você fala de pessoas, você tem que entender que existe uma jornada. As pessoas, elas mudam muitas vezes durante a vida. A gente muda. As necessidades mudam, os sonhos mudam. Por que que o cliente precisa falar com 4, 5, 6 pessoas diferentes se ele pode ser atendido por uma pessoa? Claro que precisa ter uma estrutura por trás, mas uma pessoa que seja capaz de interpretar. E eu gosto muito de analogias, você sabe bem disso, né, Rogério? A gente é amigo há tanto tempo. O papel do corretor especialista é um papel de médico, né? Porque a gente faz uma anamnese, mas é de um médico clínico geral. A gente não precisa ser especialista em tudo. Tem coisas que a gente não conhece. Você precisa estar, sim, dentro de um ecossistema que funcione, né, com pessoas que possam te apoiar. Por quê? O que a própria XP faz? Eu falo de novo de XP porque é um exemplo para a gente olhar. Você pode discordar de método, mas você tem que ter muito respeito por tudo que fizeram. Então a XP já foi para a área de seguros, recolheu e voltou. Mas a XP está na área de previdência, na área de investimentos, é claro, de investimentos no exterior, de consórcio. Por quê? Porque ela está fazendo um modelo que é o One Stop Shop, é tudo num lugar só. Para que o cliente vai sair? Porque cada vez que o cliente sai, ele tem a oportunidade de conhecer uma pessoa nova. Então, se você fizer o seguro do patrimônio dele, fizer o seguro de vida, fizer a previdência, fizer planos de consórcio para ele poder crescer o patrimônio, ele sempre vai lembrar de você quando ele pensar em dinheiro. Aí sim, você pode ter algum parceiro na área de investimentos, se você não quiser adentrar esse ramo, que exige um pouco mais de estudo, mas você pode ter um parceiro de confiança para atender teu cliente. Mas você continua sendo o médico de família dele. Você é a pessoa de confiança, você é o ponto focal. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Sabe por quê? O Emerson e eu íamos muito a universidades para falar sobre planejamento financeiro e tinha um grande interesse desses jovens de adentrarem o mercado financeiro, mas na parte de investimentos, porque é glamouroso. Sim. Pode até não dar dinheiro, mas é glamouroso. E ninguém falava, eu quero ser corretor de seguros, porque não entende a importância. Nós somos o agente para levar essa mensagem à frente. Nós somos em 130 mil. Se a gente levar a mensagem de novo, né, para 2 pessoas por semana, a gente atinge 13 milhões num ano. Nós temos que ter orgulho disso. Eu sempre vou falar de orgulho, porque é uma profissão super importante. Nenhum mercado importante do mundo, nenhuma economia já consolidada tem um mercado de seguros fraco, muito pelo contrário, né? Tem uma expressão importante em seguros. E nós somos o agente dessa mudança, não são as seguradoras. As seguradoras têm uma importância gigantesca, mas nós, profissionais da venda consultiva, particularmente, nós, corretores de seguros,
temos que assumir esse papel. A gente tem que dar mais a cara. A gente tem que chamar o cliente na responsabilidade. Por exemplo, o cara tem um seguro do automóvel dele e não tem seguro de vida. Isso acontece muito. E aí você tem que propor a ele. Fala para ele, Vanessa, me ajuda a entender. Você tem o seguro do automóvel comigo, teu carro vale R$200 mil, você sofreu um acidente e morreu. Daqui 10 dias, eu vou lá levar um cheque da indenização do teu automóvel para tua esposa. Você acredita que ela vai perguntar para mim, e o cheque do seguro de vida, quando que você vai trazer? E eu falo o quê para ela? O profissional que não tiver vergonha neste momento, ele precisa fazer uma reciclagem. Porque é responsabilidade. É mais uma vez que eu estou falando. Não é uma oportunidade, é uma responsabilidade que a gente tem. E a gente tem que assumir essa responsabilidade. Com certeza. E é tão importante, né, tá na tela. Então, assim, a Vanessa falou aqui do problema de sucessão que as corretoras enfrentam hoje. Que é aquilo que eu falei, o pai não quer que o filho ou a filha esteja atendendo amanhã a ligação 3 horas da manhã para poder chamar reboque para o seu cliente. Mas ele precisa entender que não precisa ser assim. Ele precisa conhecer mais de pessoas, ele precisa fazer uma entrega completa, ele precisa ser esse agente de transformação que talvez não seja especializado em todas as áreas, mas tem esse poder de interpretação. E por que não desenvolver isso na sua corretora com essa figura nova? Por que o filho, a filha não pode ser esse profissional que vai chegar na sua empresa e vai transformar e criar uma nova empresa, que vai fazer tudo aquilo que tem que ser feito na empresa dele? Por que ele não pode ser esse profissional que vai ter esse glamour de cuidar de pessoas, de famílias, de transformar a vida de alguém? Então tá aí a oportunidade para fazer a sucessão, né? Então acho que esse é um ponto importante do corretor entender também esse momento como oportunidade, né? Tá cheio de riscos, tem muitos riscos, mas tem a oportunidade. Ele precisa entender se ele quer enxergar o copo cheio ou o copo vazio, né? Então ele tem que aproveitar essa oportunidade. E aí ele pode mirar em pessoas, mirar em profissionais, né? Então, o Tanantelo citou aqui, não é porque está na minha presença não, mas é um cara que eu me espelho. Porque eu vejo os 40 anos de trajetória, eu vejo toda a adaptação que ele teve, as criações, né? A resiliência, a capacidade de transformar, de inovar, de criar soluções, de formar pessoas. Então o Emerson, né? Que é o seu sócio, né? A questão de liderança, de gestão, de capacitação também de pessoas, visão de mercado. Eu citei aqui essa questão de ser especialista em pessoas, não é uma visão só do Rogério, é uma visão de, por exemplo, eu ouvi isso uma vez do seu Milton Molina, que é uma das maiores, para mim, a maior referência do nosso mercado. Então, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, eu ouvi o seu Molina falando, eu escutei o seu Molina falando. Nós precisamos entender que a gente precisa ser especialista em pessoas. E eu falei, cara, se ele está dizendo isso, com toda a história, com toda a trajetória, é assim que eu tenho que seguir. É isso que eu tenho que seguir. Então, procurar se espelhar em profissionais que estão fazendo algo que está dando certo. Então, por que não me aproximar dessas pessoas? Por que não buscar conhecimento dessas pessoas? E as pessoas que têm resultado e que têm sucesso, pode perceber, são as mais generosas. É verdade. Porque a gente aprende compartilhando, a gente cresce compartilhando. Então, acho que é um ponto importante que a gente precisa entender da nossa profissão. Que delícia de conversa. Eu já tô coladinha neles. Olha, que gostoso, gente. Eu acho que foi tão gostoso, assim, a gente... Bom, primeiro, falar, né, sobre esse mercado. Acho que é muito interessante sobre o nosso mercado e o quanto a gente tem que valorizar, assim como, né, o nosso mercado está tendo essa mudança, mas o quanto a gente tem que valorizar a nossa profissão. E eu gostei muito dessa história, né? A gente precisa entender realmente que nós somos especialistas de pessoas. Pessoas têm necessidades e a partir do momento que eu entendo isso, eu consigo aflorar aí. É onde eu consigo crescer aí no meu campo que eu preciso crescer profissionalmente, no que eu preciso oferecer para o meu cliente. Meninos, que delícia essa conversa com vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Eu queria encerrar esse dia, esse podcast com uma aula, né, que vocês deram aqui. Para mim é super, eu fico muito honrada. Ri, fala aqui para o nosso corretor, dá um recado para ele. Então, esse novo momento
qual que é o momento, o que o corretor precisa ter para ele entrar nesse momento e ter sucesso nesse momento? Bom, primeiro agradecer essa oportunidade de compartilhar um pouco do conhecimento junto com o Rogério, que é um profissional que realmente admiro muito, e de você, que tem uma história incrível. E tem aqui, né, dentro do Syncor, esse papel fundamental de levar também o conhecimento e dizer para o corretor que ele precisa pensar no porquê das coisas. Não é o que fazer, é o porquê fazer. A gente tem que sair de casa todos os dias com a missão de ajudar as pessoas. E a gente consegue realmente ajudar as pessoas através da nossa profissão. O dinheiro vem. A gente não precisa sair pensando em ganhar o dinheiro. Se a gente sair pensando em cumprir esse papel tão importante, o dinheiro vem. Por que ele vem? Porque qualquer profissional que trabalha com amor, que trabalha com compromisso, que consegue cumprir o papel dele, é bem remunerado. Então, e a gente vê, né, muitos profissionais de seguros muito bem remunerados. Mas aí já não é tão importante isso deixa de ser importante. O importante mesmo é o que a gente consegue fazer pelas pessoas. Então, eu não estou tirando nenhuma importância do dinheiro, muito pelo contrário, mas pedir para as seguradoras também falarem menos do dinheiro e mais da importância do trabalho do corretor. Valorizar esse trabalho da venda consultiva, vendermos apólices maiores, vendermos apólices para mais pessoas. O Rogério falou da classe C, é uma classe que está precisando da proteção dos seguros, mas a classe D também, ela já tem acesso a isso. A gente precisa atingir essas pessoas. Por quê? Porque a gente vai criar um país melhor, uma comunidade melhor e, obviamente, uma categoria profissional melhor vista, mais reconhecida e aí sim, trazendo cada vez melhores profissionais. Então, mais uma vez, obrigado, Vanessa, obrigado, irmão Rogério, de estar junto aqui. Prazer meu. Obrigada, muito obrigada, Ri. Bom, Vanessa, te agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui. Eu tenho um carinho especial aqui pela essa casa, pelo Syncor São Paulo, pelos corretores de São Paulo. Eu me lembro a primeira vez que eu estive aqui foi com o saudoso Leôncio Arruda, quando ele me convidou para poder fazer uma participação no Conec, né? E eu fiquei muito orgulhoso e feliz de ter vindo aqui e ter o reconhecimento do Syncor São Paulo. Estar aqui hoje novamente é muito importante para mim, ao lado do meu mestre Tarantella, né? Sentar à mesa com você, que eu admiro muito por tudo aquilo que você vem fazendo pelo nosso mercado, principalmente pelo mercado de seguro-saúde. Eu te vejo como uma grande referência do nosso mercado, tão jovem, competente. Então, muito obrigado pelo convite. E falar de um tema tão importante, né? Falar de seguro de vida, de planejamento, proteção financeira. Chamar mais uma vez a atenção dos corretores de seguros para esse mercado, para a nossa oportunidade, que é um mercado em franco crescimento, mas principalmente para a nossa responsabilidade. E agora a questão do como, né? Como é que eu faço tudo isso? Eu, como mineiro simples, né, comendo pela beirada, eu vou plagiar aqui o que eu escutei do head de seguros de vida da Prudential um dia atrás. Da Prudential não, desculpa, da XP, que foi aqui citada várias vezes, e eu me espelho também, né, ali no Benchimol, em toda a sua trajetória, a sua história de educar o cliente, educar o seu público-alvo para poder despertar a necessidade de criar a oportunidade de fazer a venda. Mas eu escutei deles traduzindo tudo isso que eles vêm fazendo, né, na questão de atender o cliente como um todo. Ele falou que eles usam uma técnica muito simples. É a técnica do já que. Já que o meu cliente é cliente de investimentos, por que não vender previdência para ele? Adorei. Já que o meu cliente faz investimento e faz previdência, por que não trabalhar seguro de vida com ele? Já que ele faz investimento, previdência e seguro de vida, por que não trabalhar com consórcio? Por que não trabalhar com saúde? Então, acho que se tiver uma receita assim bem simples, mineira, é usar a técnica do já que na sua corretora. Né? Se especializar em pessoas. Sensacional. Gente, tá vendo? É por isso que eu falo. Adorei. É o básico que ninguém tem, exato, não é? É isso. Nossa, Rogério, mais uma vez, muito obrigada. Ricardo, obrigada Obrigado, mais uma vez. E para você, olha que lição para nós corretores, que lição hoje. Então, o que fica né? Existe uma lacuna. O empreendedorismo é a gente também olhar para o nosso negócio e entender como a gente cresce
E às vezes o crescimento ele está dentro de casa, fazendo a expansão, colocando uma pessoa dedicada ou se especializando em um produto que às vezes a gente não falava. Ou seja, empreender é isso. Queira você também empreender nesse novo momento, surfar essa onda do seguro de vida, aprendendo com os mestres e, mais uma vez, obrigada!